Oi, gente, tô aqui de férias para gravar um vídeo sobre o meu quinto período aqui na Medicina UFO. Se você tá vendo esse vídeo só agora e não me conhece, eu sou Ana Clara, acadêmica de Medicina, e atualmente eu estou no sexto período da Faculdade de Medicina, ou seja, metade do curso chegou. E eu sempre gravo vídeos contando como foram os meus períodos. Se você ver aqui no YouTube, você vai ver que tem mais vídeos do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto período. E agora eu estou fazendo com o meu chazinho um vídeo sobre o quinto período. Vamos lá, gente, para recapitular algumas coisas. A UFO tem 3 períodos do ciclo básico. O que é o ciclo básico? O ciclo básico é onde a gente vê as matérias mais simples, da medicina mais básica, fisiologia, anatomia, a base mesmo, o ciclo básico, né, o próprio nome já diz. E agora eu tô no ciclo clínico já, né, o ciclo clínico no quarto período, e agora eu fiz o quinto período. E o quinto período na medicina UFO, ele é feito basicamente de 2 grandes áreas: patologia e infectologia. O que é infectologia? Infectologia é que estuda as doenças infecciosas, né? Doenças causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários. Então a gente viu em 4 ou 5 meses várias doenças causadas por esses micro-organismos. E também patologia. O que é a patologia? Foi a parte que a gente começou a ver órgãos, aqueles órgãos no formal que a gente via na anatomia. A gente, né, o órgão normal, a gente começou a ver os órgãos com anormalidades, né, com doenças. A gente estudou neoplasias, estudamos inflamações, estudamos alguns distúrbios de pigmentação, por exemplo, acúmulo de bilirrubina, acúmulo de colesterol e por aí vai. Então a gente estudou muito sobre essas patologias, né, inflamação e tudo mais. Infectologia a gente viu de tudo: doenças causadas por bactérias, meningite, doenças causadas por vírus, né, HIV, então não tem nem como eu listar para vocês a quantidade de doenças. Aqui na UFO, o quinto período é tido como um dos períodos mais difíceis. Por quê? Porque ele é um período onde a gente tem muita doença, fisiopatologia, sinal e sintoma, diagnóstico, quais exames fazer, tratamento, qual antibiótico usar, né? E os antibióticos são os medicamentos mais temidos de quem faz o quinto período, porque é muita coisa para decorar, muita coisa mesmo, gente. Tem, sei lá, 1 trilhão de antibiótico e eu nem imaginava que tinha tanto antibiótico assim, mas tem. Fora essas matérias, essas grandes áreas, a gente teve genética, uma parte sobre genética ali, bem pouquinho mesmo. A gente já teve genética no ciclo básico, mas eu percebi que é uma genética que era voltada para as principais anormalidades, né, para as principais condições genéticas. Então foram ali 4 ou 5 aulas só de genética teóricas. A gente teve também imunologia, onde a gente estudou como que o nosso corpo responde a doenças infecciosas, né? Faz todo sentido, porque a gente estava vendo doenças infecciosas, então a gente estudou a imunologia, como o nosso corpo responde. Também estudamos como o nosso corpo responde imunologicamente falando, como ele se comporta quando ele está imunodeficiente, ou seja, quando a gente não tem célula de defesa nenhuma. Foi bem interessante, assim, imuno não é fácil. Minha turma viu grandes dificuldades em imuno, mas a gente conseguiu e a gente superou. Mais conteúdos que a gente viu foi método. Método, para quem me acompanha aqui mais tempo, sabe que é uma matéria onde a gente aprende a fazer artigo, pesquisar em bases de dados. Então, em método, gente, esse período foi puxado. Método e saúde coletiva foram juntos, na verdade. Onde a gente teve que analisar dados epidemiológicos, a gente aprendeu sobre os sistemas de dados epidemiológicos que são registrados pelo SUS. E aí a gente teve que criar um artigo, ver na literatura, fazer uma revisão e tal, criar um artigo. Então, a gente aprendeu ali, colocou a mão na massa e criamos um projeto de intervenção, que na verdade é um artigo onde a gente sugere formas e maneiras de melhorar o tratamento de certas doenças em alguma cidade que cada grupo escolheu. A gente fez em trios essa atividade. A gente teve ambulatórios de hepatopatias, onde a gente aprendeu a palpar baço, fígado de pessoas doentes. A gente teve a enfermaria de pediatria, onde a gente viu criancinhas maiorzinhas. A gente viu criancinhas no quarto período, mas agora no quinto a gente viu crianças um pouco maiores, não bebezinhos, e a gente viu crianças com doenças infecciosas. No quarto período a gente via crianças
na puericultura, que são consultas de rotina que o bebezinho tem que ir. Então era um bebê normal, sem nenhuma normalidade, sem nenhuma doença, especificamente falando. E aqui agora, nesse período, a gente teve a oportunidade de ver crianças doentinhas. Eu vi criancinhas com diabetes, catapora, meningite, tudo que vocês pensarem. E também a gente teve raciocínio clínico, que é uma matéria, uma aula que a gente tem de discussão de caso clínico. Assim, a gente pega um caso de um paciente do hospital que a gente foi lá entrevistar, colher exame, fazer exame físico. A gente pega esse caso e apresenta para os professores. Então a gente dividia em grupos a apresentação dos casos. Cada semana alguém ia lá, fazia uma entrevista com algum paciente que às vezes o professor orientava e chegava lá e apresentava para a turma. E a gente tentava fazer o diagnóstico de onde a doença estava cometendo no corpo da pessoa, qual o causador da doença, qual a doença em si. E é tipo House, se alguém que já viu House é idêntico. Essa foi uma parte bem House da medicina. E, paralelamente, a gente teve raciocínio clínico em infectologia. Ou seja, nesse raciocínio clínico, a gente via só casos de doenças infecciosas. Gente, sério, a gente aprendeu muito. A gente também teve aquela matéria que eu mencionei para vocês, a ASRF, que é Dados Sensoriais, Reflexivas e Formativas, onde a gente discutia mais sobre a questão humanas, de como tratar. A gente discutiu sobre a história da medicina, sobre as grandes epidemias que o mundo já passou. E foi bem interessante essa matéria. A gente conseguiu ter um panorama histórico e ver como a história se repete, né? A gente teve uma pandemia em 1917, onde as pessoas usaram hidroxicloroquina para tratar a doença, que no momento não tinha eficácia o remédio, e a gente aqui, em 2020, usamos também hidroxicloroquina para poder tratar. Então, gente, só comentando as semelhanças, né? Que a história, ela mostra pra gente várias semelhanças. A gente evolui em algumas coisas, mas em outras a gente continua repetindo, né? Isso aí. Eu também, né, particularmente tive plantões da minha liga, faço parte da Liga de Anestesiologia, onde eu pude acompanhar residentes, né, a fazer plantões noturnos, e foi muito legal, a gente aprendeu muito. Também continuei na gestão de intercâmbios, que fazia parte dessa gestão de intercâmbios. E agora eu saí, tá na hora de colher os frutos de tanto trabalho, mas novidades vêm por aí. E fiz parte de uma pesquisa também sobre HIV e câncer. Foi muito legal o quinto período, foi muito cansativo. Eu tive aulas de segunda a quinta, em algumas sextas-feiras eu tive aula, não todas. Segunda-feiras eu tinha aula de patologia de manhã, aula à tarde de enfermarias, de infectologia que a gente ia. Também a gente teve uma matéria na saúde individual, onde a gente teve que discutir sobre a medicina baseada, né, em evidências, né? O tratamento baseado, né, em evidências, onde a gente fazia análises de tratamentos e coisas mais voltadas para a ciência. Na terça-feira eu tinha aulas de infectologia pela manhã e aulas de método de saúde coletiva, que é aquela matéria que eu fiz o artigo, à tarde. Nas quartas-feiras pela manhã eu tive raciocínio clínico, tanto infectologia quanto raciocínio clínico mais geral. À tarde, na quarta, eu tinha aula de infectologia e tinha aula de ASRF, que é a parte mais reflexiva e que a gente estudava a história da medicina. Na quinta, eu tinha mais patologia na parte da manhã. E à tarde eu tinha enfermarias de infectologia e de pediatria também. A gente também teve aulas sobre primeiros socorros em crianças, foi bem legal. Onde a gente aprendeu a entubar em bonecos, onde a gente aprendeu a dar os primeiros socorros. E nas sextas de manhã, a gente teve algumas aulas, mas nem sempre o professor fazia questão de deixar como pró-estudo. Ou seja, é um momento reservado para a gente conseguir estudar, para acompanhar o período denso. A gente teve uma semana de prova no primeiro mês, depois uma semana de prova no segundo mês e uma semana de prova lá nos últimos meses. Então é basicamente dividido assim aqui na UFO. A gente tinha prova prática, onde a gente tinha que fazer o diagnóstico dos órgãos, qual patologia que eles tinham, e também tínhamos que fazer diagnóstico por microscópio. A gente tinha provas teóricas também, com mais de 20 questões ali sobre as doenças infecciosas. Então foi um período assim muito denso, mas que eu aprendi e evolui muito, gente. Pra quem aí vai fazer MED-UFO e tá indo pro quinto período, um conselho que eu deixo não deixe a matéria acumular, vai acumular, mas deixe acumular o menos possível. Estude, tente acompanhar os professores e aproveite o quinto, ele vai fazer você crescer muito. Eu adorei aprender sobre antibióticos, é muito legal. E eu tô me saindo transformada e preparada pra ser meio médica.
É isso, pessoal. Se você gostou, dá um like, já aproveita e segue, compartilha esse vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. Eu vou ficar aqui com o meu chazinho e com essa chuvinha. Não sei se tá dando pra ver na janela, mas tá uma chuvinha muito gostosa.